Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, começando aqui a nossa última lição na nossa revista, a lição 13, que tem como título Aprendendo com os Heróis da Fé. E o nosso motivo de oração que está na revista está escrito assim: ore para que os cristãos sejam mais sensíveis à voz de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, nós louvamos, Senhor, o Teu santo e bendito nome, te agradecendo, Senhor, por tudo, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Pai querido, que nós possamos, através, Senhor, do Espírito Santo, Senhor, ser sensíveis, Senhor, à Tua voz, ser sensíveis, Senhor Santo, na Tua direção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, pegue a tua revista, abre aí na lição 13, Aprendendo com os Heróis da Fé. Nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nossa verdade aplicada está escrito: a fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum, e não temos como agradar a Deus. Objetivos da lição: descrever a importância de ter intimidade com Deus, ensinar como a fé pode trazer êxito em nossas vidas e mostrar as características dos heróis da fé. Texto de referência é Hebreus capítulo 11, versículos 3, o 4 e o 6. A nossa introdução está escrito: várias histórias de homens e mulheres que foram movidos por uma fé inabalável estão registradas nas Escrituras. São exemplos e testemunhos para nós de que, pela fé bíblica e cristocêntrica, é possível triunfarmos sobre as batalhas da vida. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Queridos, a carta aos Hebreus ela foi escrita exatamente para encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé e não retrocederem, não desistirem. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19 ao 25, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando ouvimos falar de uma ideia abstrata, de um conceito ou mesmo de qualquer explicação teológica, tem um significado para nós muito frágil quando enxergamos a nossa vida no nosso dia a dia. Mas quando nós vemos exemplos práticos nas quais se manifestam as grandezas das maravilhas de Deus, as coisas mudam de figura. Temos visto pessoas transformadas, com a vida restaurada, lares ajustados, e isto que é o que realmente enche o nosso coração de alegria e de fé.
E é isso que o livro de Hebreus, no capítulo 11, mostra para nós, que nós não estamos sozinhos. No tópico primeiro, tem como título de Homens de Fé. Pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. No tópico 1.1, ele traz como exemplo aqui Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque era um homem justo que andou com Deus até a idade de 365 anos. Depois dessa idade já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você pode encontrar isso no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O livro de Enoque, muito popular no século II a.C., é um livro de profecias atribuídas a ele. A aceitação do livro fundamentou-se na crença de que Enoque, por causa da sua justiça, foi aceito fisicamente no céu, e o livro era muito conhecido pelos judeus e pelos primeiros cristãos. O autor da Epístola de Judas menciona uma passagem desse livro, em Judas, no versículo 14. O escritor aos Hebreus cita a justiça de Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Tópico 1.2, ele traz como exemplo Noé, um herdeiro da justiça. Noé, junto com Jó e Daniel, é considerado por Ezequiel como um dos 3 homens mais justos que já existiram. Ezequiel no capítulo 14, versículo 14. Pedro faz lembrar que Deus preservou Noé, pregador da justiça, mostrando que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Está escrito lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 5 ao 9. O autor da carta aos Hebreus, ao tratar sobre a fé, afirma que pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. E por fim, no tópico 1.3, ele traz como exemplo a Abraão. Abraão, o amigo de Deus. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus ordenou-lhe que saísse de sua terra, deixando o seu povo e a casa do seu pai para trás, e que fosse para uma nova terra que ele lhe daria. No livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 31 em diante, conta essa história. Abraão pegou sua esposa Sara, Ló e sua esposa, e todas as suas posses, e os seus servos comprados em Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. E partiu rumo a um destino desconhecido. Essa jornada representou um grande ato de fé na vida de Abraão. Vamos agora para o tópico 2, que ele traz como exemplos ali de fé, mulheres de fé. O tópico 2.1, ele traz o exemplo de Sara, uma humana e amável. Sara tem sido exaltada pelos séculos como um modelo de virtude conjugal e como um exemplo de fé em Deus e em seu esposo. Pedro a recomenda como a esposa ideal porque ela obedecia a Abraão e o chamava de Senhor.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Um sentimento não muito popular entre as mulheres hoje em dia. Tópico 2.2 tem o exemplo de Joquebede, uma mulher guerreira. Ela escondeu Moisés por 3 meses e depois, para salvá-lo, fez um cesto e o vedou com piche. Colocou nele o bebê e o escondeu entre os juncos, à margem do Nilo, orando para quem o encontrasse tivesse compaixão de um bebê. Abandonado, instruiu sua jovem filha Miriam a observar para ver o que iria acontecer. O tópico 2.3 ele traz como exemplo aí a Raabe, uma mulher temente a Deus. Quando Josué planejava atacar Jericó, ele secretamente enviou 2 espias à cidade para determinar a solidez e o arranjo de suas defesas. Raabe tinha ouvido a história sobre os hebreus cruzando o Mar Vermelho, sobre a proteção divina e que eles receberam no deserto, e a proteção divina que eles receberam no deserto, e por isso teve medo do Deus dos hebreus. Ela ofereceu abrigo para os espias, mas a informação que eles estavam na casa dela vazou, e os homens do rei vieram procurá-los. Mas Raabe os escondeu no telhado, debaixo dos feixes de fibra de linho que estavam secando. Ela disse aos soldados que os homens estiveram lá, mas que tinham deixado a cidade ao entardecer. Em seguida implorou aos espias para que nem ela, nem a sua família morressem. Eles concordaram em protegê-la, se ela os ajudassem a fugir. A casa de Raabe ficava em cima do muro da cidade, por isso ela os desceu pela janela com a ajuda de uma corda. Eles disseram para ela reunir toda a família na casa e pendurar um cordão vermelho na janela quando a cidade fosse atacada. Quando a cidade caiu, os hebreus, em obediência às ordens de Deus, mataram todos na cidade, com exceção de Raabe e sua família, que a partir dali passou a viver com os israelitas. No Novo Testamento, Raabe é citada como exemplo de justificação pelas boas obras. Tiago capítulo 2, no versículo 25. E como uma pessoa que salvou a própria vida por causa da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Mateus também identifica Raabe como a mãe de Boaz, o marido de Ruth. Isso faria dela tataravó do rei Davi e assim integrante da linhagem de Jesus. E chegando no nosso último tópico, terceiro, que traz como características dos heróis da fé. O tópico 3.1, que está escrito: possuíam um firme fundamento. E em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19, está escrito assim: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, arraigados, o que é? Raiz profunda e difícil de ser arrancada. No verso 18 diz que possais compreender junto com os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. E Hebreus no capítulo 10, versículos 22 e 23, está escrito assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência,
e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E o tópico 3.2, eles agradaram a Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, está escrito: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O tópico 3.3 traz como título: perseveraram até o fim. E Hebreus capítulo 10, versículo 39, está escrito assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E não desista, irmãos, não desista, continue firme, olhando sempre para Jesus, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, que é a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Na nossa conclusão está escrito: os heróis da fé foram pessoas que tomaram uma importante decisão: agradar a Deus. Ainda hoje, diante das circunstâncias que nos rodeiam, é possível assumir essa mesma postura, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mantendo o nosso foco em Jesus, lendo a Bíblia, orando a Deus, tendo fé que Ele está conosco, porque Ele disse em Mateus capítulo 28, no verso 20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, no nosso caminhar, no nosso andar como cristão. Que Deus o abençoe e que tenha paz. Amém.